Para dar continuidade aos assuntos, né? Agora eu vou tratar das estruturas de repetição presentes tanto na linguagem C quanto no Portugal. Certas vezes, ao longo do trecho do código, alguma parte vai precisar ser repetida. Então, a solução seria repetir várias vezes esse trecho do código, copiar e colar. Só que isso tornaria o código muito extenso ou muito complexo. Então, a estrutura de repetição surge como se fosse uma solução para isso, de uma forma que gere uma linha de comando que vai fazer com que aquele trecho do código seja repetido. Então, aquele trecho do código ele vai ser repetido conforme alguma condição seja atendida. O primeiro tipo de estrutura de repetição do presente no Portugal, né, vai ser o repita. Então, o repita ele só está presente no Portugal. Ele não vai ter um equivalente na linguagem de programação C. Então, a palavra-chave para essa linha de comando vai ser repita até, entre parênteses, a condição seja atendida. Então, aqui dentro vai ser repetida a ação e enquanto o que tiver aqui dentro não se tornar verdade, quer dizer, enquanto isso aqui for falso, ele vai repetir. Então, até n for maior que 5. Então, ele vai repetir uma ação até que n seja maior que 5. Enquanto n ele não for maior que 5, ele vai repetir essa ação. Então, quando n se tornar igual a 5, ele ainda vai repetir mais uma vez. E na próxima ele vai parar porque n vai ser maior que 5. Se eu botar n maior ou igual a 5, a tolerância dele vai ser até o 5, né? Porque vai ser n maior ou igual a 5. Então, quando n se tornar igual a 5, a repetição ela vai cessar. Então, basicamente, a repetição acontece até que algo seja verdade, até que uma condição se torne verdade. Já o outro tipo de repetição presente no Portugal, e esse vai ter o equivalente na linguagem C, é o enquanto. A palavra-chave enquanto. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar uma linha de comando, ou várias linhas, né? Então, basicamente, se escreve assim. Então, enquanto a condição que está aqui dentro do parênteses for verdade, então ele vai executar determinada linha de comando. Então, é como se fosse o contrário do repita. Então, o repita ele repetir até algo ser verdade. O enquanto ele vai repetir algo até essa condição for falsa. Então, enquanto n for maior que 5, ele vai repetir a ação. No momento que n se tornar maior que 5, quer dizer, enquanto n for maior que 5, ele vai repetir o que está aqui dentro. No momento que n se tornar igual a 5, ele já vai cessar. Porque 5 não é maior que 5, então ele já vai finalizar a repetição. E se eu fizer n maior ou igual a 5, a tolerância também muda. Então ele vai repetir até o 5. E ele não vai cessar no 5. Chegando no 5, ele vai repetir mais uma vez. Depois, por exemplo, o n vai se tornar menor
aqui 5, né? Aí a repetição ela vai cessar. O equivalente do enquanto na linguagem C vai ser o while. Então, da mesma forma que antes, a condição ela vai ser colocada aqui entre parênteses, e enquanto isso for verdade, determinado trecho do código vai ser executado. Essa linha de comando vai ser executada. E a próxima estrutura de repetição é o para. Então, para J, 1 até 10, passo 1, faça determinada coisa, fim para. Então, isso aqui significa o quê? Que para uma repetição de 1 até 10, ou seja, de para J, que é uma repetição que vai de 1 até 10, passo que a cada ciclo conte 1, né? Passo 1, faça repetição dessa linha de comando que vai estar aqui no meio. Então, a maior vantagem do para é ter essa ser específico na quantidade de que a repetição vai acontecer. Algumas vezes isso acaba sendo também uma desvantagem, porque determinadas repetições você não vai saber o quanto precisa ser repetido. Você sabe que vai ter que repetir, mas você não sabe até quando. E o equivalente do para na linguagem C é o for. Então, o passo, né, especifica dessa maneira aqui na linguagem C. Aqui ele está fazendo o quê? Aqui ele está especificando o pé, né, da repetição e aqui a ponta da repetição. Então aqui eu vou botar 10. Então o pé da repetição é 1, né? Para J de 1 até 10, né? Ou seja, menor ou igual a 10. O passo vai ser esse aqui. Passo recebe J, quer dizer, J recebe J mais 1. Então o que acontece? Ele vai ler da esquerda para a direita, né? Passo é 1. Ele pode ser de J ou pode ser menor que 10 ou igual a 10. E no final ele vai receber ele mesmo mais 1, que é 1 mais 1. Então, na próxima repetição ele já vai ser 2. Então ele vai receber 2 mais 1. Conforme isso, ele vai recebendo 1 até que J seja menor ou igual a 10. Então, se eu quiser que essa repetição seja 5 vezes, por exemplo, eu posso aumentar o passo para 2. Então, a repetição agora da linha de comando vai ser 5 vezes. Ou eu posso mudar aqui, o passo ser 1 ainda, e diminuir a ponta da repetição, né? A ponta do contador, quer dizer. Mudar para 5. Aí a repetição vai ser 5 vezes também. Então é isso. Agora eu vou passar os exercícios de fixação. Se vocês quiserem, vocês pausem, né? Na parte do exercício, tentem fazer. E logo em seguida eu já mostro a resolução. De início eu vou apresentar 3 questões que é para ser resolvida com a repetição tipo enquanto. E logo depois eu vou apresentar mais 3 questões que vão ser resolvidas com o tipo de repetição que é o para. Então a primeira é entrar com números e imprimir o triplo de cada número. O ponto de parada do laço é quando o usuário digitar o número menos 990. A segunda questão é entrar com números enquanto forem positivos e imprimir quantos números foram digitados. A terceira vai ser fazer um algoritmo para ler um valor n e em seguida ler n números inteiros e escrever. E as questões para. A primeira é
entrar com 15 números e imprimir quantos números maiores que 30 foram digitados. A segunda é entrar com 20 números e imprimir a soma dos positivos e o total de números negativos. E a terceira é fazer um algoritmo para ler o número inteiro positivo e informar se este número é primo ou não. Começando aqui a primeira questão, né? Que é para entrar com números, né? E imprimir o triplo de cada um. E a condição para que o laço ele seja parado é que quando o número for menos de 990, o laço vai parar, né? Então vai ser n, esse é o número inteiro. Então, enquanto n diferente de menos 990, então faça primeiramente a leitura de n, em seguida o triplo do número, né? Então é n vezes 3. No final, fim enquanto. Então, se a gente for rodar aqui, 5, primeiro o triplo dele. 7, o triplo de 7. 8, triplo de 8, é 24. E agora, menos 990. Imprimiu o triplo, mas finalizou a execução, finalizou o laço, né? Agora vamos fazer essa questão na linguagem C. Primeiro a gente atribui, né, uma variável, número tipo inteiro, vou colocar o nome dele como número, nome da variável. Logo em seguida já insere a condição, né? Estrutura de repetição. Número diferente, né? Menos 990. Escaneio o número tipo inteiro, atribua a número. Depois imprima e vezes 3. Vamos fazer agora a segunda questão, né? Então, a segunda questão ela pede que seja lido vários números e que essa leitura ela seja contabilizada se esses números forem positivos. Quando inserido um número negativo, o laço ele vai parar.
Já atribuído as variáveis, eu já posso colocar aqui para fazer a leitura do número. Se esse número for um número maior que zero, ou seja, positivo, então o contador, que é J, vai receber 1. Senão, fim si. Então, a partir de agora, a gente já pode colocar a estrutura de repetição. Então, enquanto n for positivo, maior que zero, faça, ele vai continuar além do n. E novamente, se n for positivo, J vai receber, o contador vai receber ele mesmo, né? Mais 1. Senão, fim si também. E aqui, fim enquanto. E ao final, vou escrever aqui, números positivos digitados. E aqui, CJ. Vou compilar agora. Compilar não, vou executar. Então, vou começar com 1, depois 2, 5. Aí eu quero finalizar, menos 1. Foram digitados 3 números positivos. Vou fazer mais uma vez, começando por menos 1, né? Para ver se vai contabilizar. Menos 1, ele não contabilizou e já fechou o laço. Passando agora da mesma questão, só que em C, a gente vem aqui para o dev. Vou apagar a questão anterior, né? Apagando aqui. Começando pela atribuição de variável, né? Primeiro N, depois J. Já botamos aqui uma condição. If N confundido aqui. Primeiro scanf. Variável I, tipo inteiro, vai ser N. If N maior que zero, vamos fazer aqui J, receber J igual a 1. Em seguida, vamos fazer o while. Curto. N for maior que zero, positivo. Quando N for positivo, o que ele vai fazer? Escanear novamente o N, né? Escaneie novamente N. E de novo a condição. Então, se N for positivo, J já vai receber J mais 1.
E ao final do while, variável inteira, né? Que é J. Vamos botar aqui os E, esqueci. Novamente o I aqui. Vou compilar aqui para ver. Compilou. Executar. 1, 2, 5, agora menos 1. J foi 3, né? 3 números positivos. Agora vamos começar aqui com menos 1. Menos 1, 0. Realmente é tudo certinho. A única diferença foi que eu não escrevi toda aquela frase anteriormente. O tal de números positivos. Vamos passar aqui para a próxima questão. Então, a questão 3, ela pede que a gente leia uma variável n e desse número ela tem que ler outro número, né? Outros números n vezes. E também escrever esse número, os números n vezes. Então, já comecei aqui com a declaração das variáveis n e j. J aqui vai ser a variável mais importante, né? Que vai ser a variável que vai contabilizar meio que a repetição, né? Então, de início, ele já lê a J, né? E aqui eu já coloco a estrutura de repetição. Então, enquanto J for maior que 0, ele vai fazer a leitura já de outros números. Então, de N e escrival N. Fim enquanto. E agora fazer essa questão em C, né? Então já atribui aqui as variáveis. Pediu para ele escanear o J, né? O tipo inteiro. E agora atribuo ela a J. Em seguida, eu boto a repetição. Enquanto J for maior que 0, ele vai fazer o que está aqui dentro. Que é o quê? Vai ler outro número, né? Atribuir aqui a n agora. E escrever esse número. Logo em seguida, atribuir a j o valor de j menos 1. Vamos compilar.
Agora vamos rodar. Botei 5. Agora eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Só faltou aqui adicionar para pular a linha. Agora eu boto para pular a linha. Copio de novo e rodo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tudo certinho. Agora vamos passar para a próxima questão, que vai começar com para, né? Então, iniciando aqui a primeira questão, uma estrutura de repetição para. A primeira questão ela pedia que a gente digitasse 15 números e depois especificasse quanto desses números foi maior que 30. Então, eu vou precisar dessas três variáveis aqui. Logo de início, né, a gente já sabe qual é a quantidade da repetição, então vamos botar aqui. Para j de 1 até E1 até 15, que é o número de repetição, passo 1. E aqui embaixo eu peço para ler o número. Se esse número for maior que 30, então o contador que eu coloquei i para receber essa contagem de números maiores que 30 vai receber mais um. Se não, fim sim. Fim para agora. E aqui no final eu coloco a quantidade de números que foram maiores que 30, que é i. Então vamos rodar aqui. Opa. Faltou faça aqui. Vou botar aqui o número 1 10 vezes. E agora eu vou botar o resto tudo no número maior que 30. Então eu botei 10 números maiores, ou 10 números menores que 30, depois botei 10 ou 5 números maiores que 30, contabilizando 5. Dando continuidade à questão, vamos fazer ela agora em C. Então aqui eu já atribuí as variáveis, né, que eu utilizei antes. E aqui eu vou considerar i 0. Em seguida, eu já faço a estrutura de repetição. J vai receber 1. J de 1 até 15, né? J menor ou igual a 15. J vai receber J mais 1. Em seguida, eu escaneio, faço a leitura de N e boto uma condição. Se N for maior que 30, I vai receber I mais 1. E ao final, a repetição,
Final dessa repetição. Vamos apagar esse chave aqui. Final dessa repetição. Ele vai me informar o número de vezes que apareceu números maiores que 30. Atribuir aqui. E vamos botar para rodar aqui. Então parece que tá tudo certinho aqui, gente. Passando para a segunda questão. A segunda questão ela pede que a gente entre com 20 números e imprima a soma dos positivos e o total de números negativos. Então as variáveis que eu vou precisar aqui vão ser N, J, S e T. Ele pode ser inteiro. Então N são os números, J vai ser a repetição, S vai ser a soma e T vai ser o total de negativos. Então eu sei que a repetição é de 1 até 20. Então, para J de 1 até 20, faça. Ele vai ler N. Se N for maior que 0, ou seja, se ele for positivo, então ele vai fazer o quê? Vai atribuir a soma mais 1. Quer dizer, soma mais N. Se ele não for positivo, então ele já é um negativo, né? Então o que ele vai fazer? A total dos negativos vai receber total mais N. Fim si. Total mais N não, total mais 1. Então, fim si aqui. Aqui embaixo ele vai escrever soma dos positivos que vai ser S. E aqui embaixo total de números dos negativos. Quantos dos meus negativos apareceram? Então vai ser T. Vão ser 20 números. Então vamos fazer aqui. Vamos ler aqui 10 números positivos. Eu vou atribuir eles todos 1. Então, fim para. Pronto. Então vai ser 1. Fechar isso aqui. Isso aqui era para estar fora. Lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Agora tudo negativo.
menos 1, menos 1, soma dos positivos foi 10, porque foram 10 vezes, né, 1. E a soma dos negativos, ou o total de negativos, foram 10 números negativos, né? 10 menos 1. Passando agora essa questão para C, né? A gente vem aqui. Eu já atribuí as variáveis do mesmo jeito que em Portugal, mas a diferença aqui é que eu já atribuí o valor zero para S e para T. Após isso, eu já posso introduzir a estrutura de repetição aqui. Vai ser o J, né? O A1, vírgula, passo CJ mais 1. Deixa aqui. Aqui dentro a gente vai inserir o que vai ser repetido. Começando pela leitura. Aqui nós vamos ler a variável n, né? Tipo inteiro. Vamos atribuir ela a n. E após isso a gente já pode introduzir a condição, né? Que é se n for maior que 0, então o S ele vai receber S mais N. E else, se não, T recebe T mais 1. E ao final a gente coloca aqui o que precisa mostrar no final do laço. Aí seria aqui mais rápido. Vou compilar agora. Vamos iniciar. É o mesmo valor de antes. Tudo certinho. Agora vamos passar para a última questão. Então, a terceira questão, ela quer que a gente faça um algoritmo para ler o número inteiro positivo e informar se este número é primo ou não. Então, eu já começo com essas três variáveis. J vai ser a repetição, uma repetição. N vai ser um número qualquer que a pessoa vai informar. E C, C vai ser eu vou contabilizar quantas vezes N foi divisível por um número. Então eu começo fazer a leitura de N. Então, para J de 1 até N, ou seja, para o número que vai de 1 até N, que é o valor que eu vou especificar depois, eu quero que ele faça a partir dessa condição de N mole de J, então
o resto da divisão de n, por j, no caso daquela repetição, se ela for igual a zero, então se contabiliza um número divisível, um número ao qual n foi divisível. Se não, fim si. Fim para também. E logo em seguida eu boto essa condição aqui. Se o número, a quantidade de números, a quantidade de vezes que n foi divisível por 1 for igual a 2 ou igual a 1, então isso significa que n é um número primo. Se não, a única opção que resta é que ou C, quer dizer, a única opção que resta é que C é maior que 2. Se não, ele vai escrever que o número não é um número primo. Fim C. Então vamos rodar aqui. Vou botar 1. 1 é o número primo. 5 também é um número primo. Se eu botar 11, 11 é o número primo. Agora 9, 9 não é um número primo. Passando agora essa questão para C, eu já atribuí aqui as variáveis, né, que eu utilizei anteriormente. Agora eu peço para ele escanear, ou para ele ler o valor de n. Acento I. Vírgula, atribua a n. Depois eu já posso colocar a estrutura de repetição. Então, J começa com 1, né? J igual a 1. E J vai de 1 até menor ou igual a N. E o passo é 1, né? J mais 1. Em seguida eu já boto a condição, né? If, se N mod, que aqui é em porcento, né? Mod J for igual, mas aqui a gente utiliza dois iguais, né? Igual a 0. Executar o que? C é igual C mais 1. Aqui não precisa colocar o else. E agora a gente bota as outras condições. Então, se C for maior que 2, quer dizer, C menor ou igual a 2, executar essa linha aqui. Escreva o número é primo, né? Um primo, o número é primo. Se não, escreva o número
não é primo. Vou apagar o acento aqui. Vou compilar aqui para ver. Tudo certinho. Vou botar 1, número é primo. 3, número é primo. Vou botar aqui 9 agora. O número não é primo. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Então, até a próxima, viu? Até mais.